Olá, alunos! Sejam bem-vindos à webconferência da disciplina Introdução aos Estudos Literários, do curso de Letras e Literatura. Para falar um pouquinho mais sobre o assunto, os pontos principais da disciplina, nós estamos com a professora Priscila. Olá, professora, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Durante a explicação e explanação da professora, vocês podem enviar suas perguntas, as suas dúvidas com relação ao conteúdo através do chat. Professora, o que é e o que engloba o estudo da literatura? Então, a nossa disciplina começa exatamente pensando na importância da literatura, exatamente para a gente pensar esse estudo como necessário, né? Inclusive para ser mais legal de trabalhar. Uma das coisas que a gente trabalha quando a gente pensa no estudo da literatura, primeiramente, é pensar na literatura como um direito humano. E isso, na verdade, a gente acha, todo mundo acredita que a leitura é muito importante, mas na perspectiva que Antônio Cândido nos dá, isso passa a ser uma novidade. Porque a gente pode ver a literatura como um direito humano, no sentido que ela é direito de todas as pessoas. E isso muitas vezes parece um paradoxo, exatamente porque não são todas as pessoas que têm direito à literatura de formas mais complexas, que é a questão da leitura mesmo, de grandes clássicos. No entanto, quando o Antônio Cândido pensa no conceito de literatura, ele está pensando na questão de manifestação cultural. E nesse sentido, todo mundo teria direito à literatura, porque todo mundo sonha, todo mundo fofoca, todo mundo, de alguma forma, lida com formas narrativas da poesia, todo mundo conhece A Tirei do Pau no Gato, conhece lendas do Brasil e do seu estado. Então, nesse sentido, a literatura é um direito. E isso é o primeiro passo para a gente pensar na questão do estudo da literatura. Depois, outros passos para pensar no estudo da literatura é como a gente pode abordar a questão da literatura, né? Se é uma literatura oral, se é escrita, e aí a partir de qual gênero, em que período histórico se encaixa, e aí isso nos leva a outras questões, né, da recorrência, da continuidade da disciplina. Professora, e o que é literatura, então? Então, essa é uma questão bastante complexa, né, complicada mesmo, porque a gente não tem uma só resposta para o que seja literatura, né? A gente tem mais ou menos um consenso que a literatura seria a arte da palavra, porque ela entra junto do conjunto das artes, né, junto com as artes visuais e tudo mais. No entanto, a gente tem um conceito que não é universal, porque em cada época que a gente tem, cada tipo de manifestação cultural que a gente vai ter ao longo dos anos, a gente vai ter uma perspectiva diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e é o que a gente traz no e-book, né, da disciplina que era para ser lido para a prova, é a questão que a gente precisa pensar numa tradição cultural. A tradição cultural que nós estamos pensando aqui, no caso, seria a tradição ocidental, né, ocidental, cristã e tudo mais. E aí, essa tradição ocidental se baseia lá nos conceitos clássicos, do Aristóteles e do Horácio, principalmente. Nesse sentido, nesse conceito clássico, a gente tem o conceito que o Aristóteles nos traz, é para a gente pensar num tipo de manifestação, a literatura como uma arte diferente da história, porque ela trabalha não com aquilo que aconteceu, mas com aquilo que poderia ter acontecido. E ele também pensa na questão da reação do leitor, que seria essa reação de terror e piedade, que é o processo da catarse, que a gente vê principalmente com a tragédia, mas não só. Mas esse conceito ele vai se desenvolvendo. Então a gente tem também um conceito moderno, né? Então a gente pode ver a literatura a partir do lato sensu, com tudo aquilo que é escrito, tudo aquilo que é produzido em escrita mesmo, e stricto sensu, que é esse sentido mais próximo ao cânone, de clássicos, né? Essas obras que devem ser lidas nas escolas. Então, para a gente pensar no conceito de literatura, a gente precisa pensar em toda essa tradição cultural e o que ela traz. E quais seriam as funções da literatura? Em relação às funções da literatura, a gente tem um consenso um pouquinho maior, né? A gente começa também a nossa reflexão lá com os antigos. O Aristóteles vai trazer como uma das funções da literatura essa questão da catarse. Então a gente, de alguma forma, a gente se identifica com o herói, né? Com a tragédia que está sendo colocada. De alguma forma a gente se identifica com o sujeito lírico do poema. E aí a gente expurga as nossas emoções. A gente vivencia as nossas emoções a partir daquilo que vive o herói. Então, esse seria um conceito clássico de função, né? O Horácio também vai dizer, e é o grande conceito que a gente tem ainda hoje, que a literatura pode instruir e deleitar. Isso quer dizer que ela pode nos trazer conhecimento sobre a gente mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo, mas também pode nos divertir, né? E, inclusive, tem obras que a gente vai fazer essa diferenciação. Alguns best-sellers, por exemplo, a gente vai dizer que elas mais deleitam, mais divertem, do que trazem conhecimento propriamente, porque eles não questionam muito o status quo. Mas, e os clássicos, que seria, por isso que a gente quer tanto que as pessoas leiam os clássicos,
eles vão trazer um questionamento para a gente pensar de um outro ponto de vista sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas com quem a gente se relaciona de alguma forma e sobre o mundo que a gente habita. E aí depois a gente vai ter, né, no desenvolvimento da disciplina, isso é a segunda unidade, as outras funções da literatura. Que a literatura pode trabalhar para trazer um consenso em relação a uma ideologia, então ela pode servir até para o Estado, né, mas ela pode também denunciar uma ideologia que de alguma forma está oprimindo as pessoas. E além disso, tem aquelas funções que a gente viu com a Alain de Botton lá, que é lembrar a função da rememorativa, de lembrar das coisas, por exemplo, lembrar que nós somos mortais, né? Porque no momento que a gente lembra que nós somos mortais, a gente pode viver a vida de outra forma. E a literatura, como as outras artes, ela pode ter essa função também. Apenas relembrando, se você tem alguma dúvida, né, algum questionamento que você queira fazer, envia para a gente que a professora responde ao vivo. Professora, quais seriam os períodos literários e qual que seria a característica de cada um? Então, os períodos literários são uma forma da gente estudar a literatura, uma forma de estudo da literatura. Seria, então, a perspectiva de nós ligarmos a literatura, essa manifestação cultural, à sociedade em que ela é produzida. É claro que ainda hoje nós lemos a Odisseia e conseguimos tirar boas coisas para a nossa vida da Odisseia. Mas ela é feita em determinado contexto. E é interessante a gente saber que contexto é esse, inclusive para saber por que ela tem, né, determinadas formas e não outras. Então, estudos dos períodos literários, eles servem exatamente para a gente fazer essa relação de texto e contexto mesmo. Em relação a quais seriam os períodos literários, a gente começa lá com os gregos, mesmo, na Antiguidade Clássica. Essa Antiguidade Clássica, hoje, a gente diz que abarca até os romanos, os latinos, a produção dos latinos. Depois a gente tem esse período em que vão surgir as línguas neolatinas, como a língua portuguesa, a língua espanhola, o francês, o provençal, que é a Idade Média. Nesse sentido, na disciplina, a gente viu principalmente os poemas do trovadorismo, né, que seria característico da Idade Média. Depois a gente tem o Renascimento, que é quando a gente tem, por exemplo, a explosão das artes, a ideia de que a razão é importante, que o homem tem poder, né, então a gente vai ter lá o Leonardo da Vinci. Nas artes visuais a gente vai ter o Camões, por exemplo, representando isso na literatura. Aí depois a gente tem uma fase um pouco mais complicada, de conflituosa mesmo, que é o Barroco, que a gente tem ainda um grande poder da razão, né, um destaque da razão, o homem, em relação ao que ele pode ser, mas também o peso da religião sobre ele. Então a gente tem um homem em conflito. Essa questão do Barroco vai aparecer tanto nas artes visuais, como na música barroca, cheia de contrastes, como também nos poemas que nós vimos, do poema do Góngora, inclusive, que foi analisado. Depois do Barroco, a gente tem o Neoclassicismo. Vocês podem notar que esses períodos literários, eles vão e voltam, mais emoção, mais razão, né? No Barroco a gente tem um pouco mais de emoção, depois no Neoclassicismo a gente tem a volta para a razão, os artistas se voltam para a Antiguidade Clássica, para essa ideia do racional, né, dos mitos, inclusive da mitologia greco-latina. Depois a gente tem esse período que começa, que exacerba o sentimento, né? A gente tem os sofrimentos do jovem Werther, que vão entrar aqui com esse pré-romantismo, que já diz como é que vai ser a característica do movimento posterior, que é o romantismo propriamente. Aí no século XIX a gente tem vários períodos, várias estéticas diferentes que se desenvolvem, né? A gente tem o romantismo, o realismo e o simbolismo, mais ou menos todos na mesma época, mas com diferentes propostas. E aí no século XX a gente tem aquilo que a gente chama de os modernismos, porque não é só um, né? Então a gente tem o futurismo, tem dadaísmo, tem vários tipos de ismos aí, que a gente viu alguma coisa na lírica principalmente. Depois dos modernismos, a gente ainda tem aquilo que a gente chama de pós-modernismos, né, ou período contemporâneo, que são essas produções a partir dos anos 70, mais ou menos, até os dias atuais. Então, a gente vai perceber que cada um desses períodos, dessas estéticas, tem a ver com a cultura, né, em que se insere. Então, inclusive, vai ser diferente a produção que é de um neoclassicismo aqui no Brasil, e em Portugal e na França. Mas todos eles vão ter algumas características em comum, que é o que nos permite a gente pensar em períodos literários, né, em estética literária. Professora, e quais seriam os gêneros literários e as características principais de cada um deles? Essa divisão dos gêneros literários, ela também vem dessa antiguidade clássica, dessa nossa tradição cultural ocidental, né? Então a gente vai ter, no primeiro momento, esses 3 gêneros literários. Há estudos que questionam isso, que buscam ver como esses gêneros se entremeiam, né, como as espécies podem ocupar diferentes gêneros ao mesmo tempo.
mas ainda é um estudo bastante aceito dentro dos estudos literários, dentro da teoria literária, a questão dos gêneros. Então, a gente tem o gênero lírico, que é aquele que vai dar conta da subjetividade, né, vai ter geralmente em formas menores, que é o poema mesmo. O gênero dramático, que vai dar conta daquilo que é feito para ser encenado, e o gênero épico, que serve para contar uma narrativa, seja em verso ou em prosa. E cada um desses gêneros tem as suas espécies. E é importante que a gente veja isso, né? Teve um exercício, uma atividade que a gente teve na disciplina que não era avaliativa, mas que trabalhava com isso. Quais são as espécies dos gêneros? Então, uma das espécies que a gente mais viu em lírica, por exemplo, é o soneto, né? Dentro da tragédia, a gente vai, dentro do dramático, a gente vai ter a tragédia, a comédia. Então, é necessário a gente saber quais são esses gêneros literários, né? E quais são as principais espécies que cada um deles tem. Então, professora, eu vou falar exatamente sobre cada um desses gêneros, começando pelo gênero lírico. Quais as características dele também? Então, do gênero lírico, a primeira coisa, formal, né? A gente vai olhar, no papel, a gente vai ter que ter aquele grande espaço branco na folha e o poema pequenininho ali ocupando em verso. Então, a primeira coisa é em verso, é uma forma geralmente mais breve, tem uma questão da linguagem mais conotativa, que são as figuras da linguagem, nessa linguagem figurada, que a gente viu principalmente naquele livro da Norma Goldstein, né, que foi disponibilizado. E a questão da subjetividade. A grande questão do gênero lírico é que a gente tem uma fusão entre sujeito e objeto. Então, quando eu falo de amor, eu não falo, eu enquanto sujeito lírico, eu não falo do amor como uma coisa distanciada, mas como uma coisa que me é cara, uma coisa que faz parte de mim. Então, essa fusão entre sujeito e objeto é uma grande característica da lírica, né? E aí, quais seriam as espécies que a gente tem do gênero lírico, né? A gente teria ode, que seria um poema para exaltação de alguém, uma elegia, que também seria um poema em homenagem. A gente tem a questão da canção, e a gente precisa lembrar que a lírica, durante muito tempo, ela foi feita para ser cantada, né? E que hoje a gente tem, parece que um retorno a isso, com esse prêmio Nobel que veio para o Bob Dylan, né? Essa ideia de que a poesia pode ser cantada novamente, a gente pode ver a música como poesia, isso é muito bacana. A gente tem também o soneto, que a gente viu, já analisou mais de uma vez, a ode já falei, o vilancete, o haikai, entre outros, que são as formas fixas de poemas. E tem aqueles poemas que não seguem uma forma, né? Mas é interessante que a gente saiba ao menos isso da lírica, assim, brevemente, né, essa revisão. Só relembrando, se você tem alguma dúvida com relação ao conteúdo, envia para a professora que ela responde. Aí nós já estamos quase no final da nossa webconferência, então aproveite esse tempinho e manda suas perguntas. Professora, comenta um pouquinho sobre o gênero dramático. Então, o gênero dramático foi o segundo gênero que nós estudamos, né? Então, a gente começa lá com Édipo Rei. A principal característica para pensar o gênero dramático é exatamente o fato que ele é feito para ser encenado. Ele precisa de um palco, ele precisa de público, ele precisa de atores que encenem aqueles diálogos que estão ali, né? Ele é feito para ser dialogado, mesmo que seja um texto em monólogo. Então, isso é muito importante. Daí que a principal característica do texto dramático seria essa tensão, porque é um texto que é feito para entrar em movimento, né? Ele não funciona sozinho. Por mais que a gente leia silenciosamente o Édipo em casa. Então, o que a gente precisa lembrar também do gênero dramático são exatamente essas espécies, né? Quais que são as que nós vimos lá no estudo da Angélica Soares. Tem a tragédia, que a gente viu o Édipo Rei, né? Tem a comédia, então, que é feito para rir e para, de alguma forma, também criticar socialmente. A tragédia, ela serve principalmente para aquilo que o Aristóteles colocou como causar piedade e terror. Então, a gente vai, de alguma forma, ficar aterrorizado com a situação que é colocada ali, porque é uma situação trágica, a gente não consegue se identificar com o Édipo, porque ele vive uma situação muito extrema, né? Depois a gente tem outras formas que são citadas, né, como o drama histórico, a farsa, o auto, que vocês vão estudar ainda na sequência do curso, quando vocês chegarem principalmente em literatura portuguesa, que vocês vão ter mais acesso a essas outras formas. Agora falando sobre o outro gênero, o gênero épico, quais as características, o que ele engloba? O gênero épico, então, é o que nós ainda estamos estudando nessa semana, né? Nós começamos com a epopeia, que a epopeia que foi escolhida para trabalho nessa disciplina foi a Odisseia, mas a gente poderia ter trabalhado também com a Ilíada, que também é atribuída para Homero, lá dos gregos, ou ainda com a Eneida, que é dos latinos, né? Então a gente começa com a epopeia, então a gente precisa lembrar dessa epopeia, né, que ela é feita em versos,
que ela é feita para narrar os feitos heróicos de alguém, nesse caso do Odisseu, que é feita em cantos, que a gente tem vai e vem do tempo, porque ela não começa no início da história, ela já começa num período lá que o Odisseu já está longe de casa, já está querendo voltar. Então, a gente precisa atentar para essas coisas quando a gente fala da epopeia. E esse caráter de grande eloquência, né? O Odisseu, por exemplo, ele não só toma banho, ele toma banho e se assemelha aos deuses. Tudo é muito grandioso nas coisas que o Odisseu faz, mesmo quando ele só come, mesmo quando ele só toma banho. Essa grande eloquência é uma característica da epopeia. Nós vimos também o romance, e aí a gente viu o sofrimento do jovem Werther, que é um romance feito em cartas, um romance epistolar, que é um romance também filosófico, que vai tratar vários temas de maneira a questionar esses temas mesmo, desde o mau humor até a questão do suicídio. Depois nós vimos a novela A Metamorfose, do Franz Kafka, que vai trabalhar com a questão do absurdo, né, com esse homem que se transforma no monstruoso inseto, mas que não se preocupa com isso, que ele está preocupado em continuar dentro do sistema, né, em se atrasar ou não para o trabalho, em falhar ou não o dia de trabalho, preocupação com o fato de o gerente vai vir atrás dele, porque ele se atrasou algumas horas, e realmente o gerente vem, o que é mais louco ainda. Então, essa é uma novela já um período moderno, né, da modernidade, que vai trabalhar com essa questão do absurdo. Isso vai ter várias relações com as artes também, com essa arte expressionista do Van Gogh, por exemplo, né? E por último, que é o que a gente está trabalhando agora, é o conto do Julio Cortázar, O Casa Tomada, que é uma forma, então, mais breve, mais curta, vai ter a capacidade de síntese é muito maior para a gente escrever uma narrativa dessa, ou para ler uma narrativa dessa, então a gente precisa prestar atenção muito nos detalhes, nessa tensão que é colocada ali. E o que é interessante é que essa questão do realismo mágico, né? São eventos que não são explicados, né, que causam estranhamento no leitor, mas que não são completamente explicados. Então fica aquele, como assim? Por que o pessoal está saindo da casa? Quem é que está tomando a casa? E a gente não tem essas respostas. E isso seria a característica dessa literatura que é produzida na América Hispânica, principalmente, e que o Julio Cortázar vai ser um representante, né? Alguma pergunta? Então, professora, chegamos aí praticamente ao final da nossa webconferência e a pergunta final é comentar um pouquinho sobre a prova. Alguns alunos já estavam perguntando, né, fala sobre a prova, como vai ser a prova. Então, esse é o momento. A prova. A prova. Então, agora vai ser, né, o momento máximo da nossa disciplina. A gente teve 4 atividades avaliativas que vão se somar a essa prova para a gente ter a nota final, né? O que a gente tem na prova? Uma prova com muitas questões objetivas e algumas questões dissertativas. Mas é preciso ficar muito atento com as questões objetivas. Às vezes, eu digo que é mais fácil a gente errar uma questão objetiva do que uma questão dissertativa, porque na questão dissertativa você vai escrever e o professor pode aproveitar alguma coisa que você escreve. Mas na questão objetiva, errou, está errado, né? Todas as questões foram baseadas nos exercícios que nós fizemos durante a disciplina. Então, vocês lembram que eu comentei que havia 4 atividades avaliativas, mas havia as outras que eram de exercício, né, de leitura, exercício de técnica que a gente estava aprendendo. E todas as questões que foram feitas para a prova são feitas a partir das discussões, dos exercícios que nós fizemos na disciplina. A gente vai ter, então, questões teóricas, porque a gente tem que lembrar, né, as nossas primeiras 5 semanas ali nós temos muita questão teórica. Então, a importância da literatura, então a gente precisa lembrar do Cândido lá, com o direito à literatura, o que ele pensa que é o direito à literatura, qual é o conceito que ele dá para a literatura, para pensar na literatura como um direito humano, o que é um direito humano, né? Depois, outra questão que também vai ser teórica, né? Porque a nossa segunda semana era de teoria, é a questão do conceito de literatura. Quais são os possíveis conceitos de literatura? Sobre as funções de literatura também são questões teóricas. A gente precisa saber o que o Horácio diz, o que o Aristóteles diz, quais são os conceitos mais atuais, né, mais modernos de função da literatura. Sobre períodos literários, é importante que a gente saiba pelo menos um pouquinho de cada um, né, onde é que fica a antiguidade clássica, quais são a característica do barroco, onde é que fica o modernismo, que época é, que século é, né, se tem um tipo ou é mais um tipo. Tem as questões de leitura, então eu posso perguntar quem é o protagonista da Odisseia, eu posso perguntar quem era o filho do Odisseu, então, para eu comprovar se vocês leram a Odisseia, por exemplo, e algumas questões de análise, aí vocês têm que lembrar, daí vai ter um poema lá, vai ter um pedaço de uma tragédia ou do romance, vocês têm que comentar sobre algum aspecto da leitura, né,
se relacionar com o gênero, ver que se tem as figuras da linguagem são bem importantes que a gente lembre delas, tem tudo lá no textinho da Norma Goldstein, né? A gente teve um pequeno atrito entre a relação da última atividade delírica e a leitura da Norma Goldstein, mas é só uma questão de nomenclatura. Aqueles processos imagísticos é a mesma coisa que figura de linguagem, então, se tiver que estudar, estudem figuras de linguagem, vão lá no livrinho da Norma Goldstein e retomem isso. Então, a gente vai ter questões teóricas, com base naquilo que a gente viu, questões de leitura, as leituras que nós fizemos das obras, né, dos poemas, dos textos dramáticos e dos textos narrativos, e questões de análise. Né, de questões de análise é para a gente observar alguns pontos mais específicos nas obras que a gente leu. E eu acho que é isso, eu desejo uma boa prova para todos, bons estudos para vocês, que vocês consigam, porque eu sei que vocês aprenderam muito durante essa disciplina, foi muita leitura realmente, mas é muito aprendizado, isso aqui vai ser a base para as outras literaturas que vão vir no curso depois. Vocês aprenderam bastante, vocês perguntaram, fizeram os exercícios, né? As tutoras nos deram esse feedback aí. Então a questão agora é ficar tranquilo, estudar ainda o que falta, né? E fazer uma prova com tranquilidade, porque eu sei que vocês vão ir bem. Obrigada, professora. Obrigada. Caso vocês tenham alguma outra dúvida com relação ao conteúdo ou às atividades, vocês podem entrar em contato através dos fóruns Tira Dúvidas com a professora ou com os tutores. Obrigada, pessoal. Até a próxima e bons estudos.